Olá, bom dia, boa tarde, meus amigos, artistas, espectadores de modo geral, que neste momento todos se encontrem com saúde, paz e felicidade. Felizmente, nesse período pandêmico, estamos aqui mais uma vez para gravar a vocês o terceiro módulo da oficina de pintura para todas as idades e suas finalidades. Tá ok? Neste momento estou num recanto do meu ateliê. Estou sozinho no momento e então me permito a retirada da máscara por esses momentos tão significativos, que é levar um pouco do meu conhecimento, do conhecimento de tantos outros artistas que por aqui já passaram também, e deixar suas contribuições para nós poder apreciar e assim aliviar um pouco as angústias do dia a dia, como também angústias maiores causadas por transtornos oriundos de diversas demandas, seja social, econômico, ecológico, ou mesmo esses que não conhecemos ou reconhecemos no momento, mas que chegará o período de ser reconhecido e ter uma cura para todos esses males. Bom, então, dessa maneira, quero me apresentar mais uma vez. Sou Antônio Rocha, artista plástico que tenho por pseudônimo a.rocha.arte. Quero neste terceiro módulo apresentar a vocês essa pequena apresentação que nos remeterá aos materiais a serem utilizados e à arte a ser executadas, para qual finalidade e qual necessidade. Bom, quando chega o momento que necessitamos fazer a arte, ela geralmente, às vezes, tem um porquê. Apenas assim por motivos de lembranças, assim, do artista incubado que se deixou lá no período da infância, geralmente iniciados por brincadeiras na escola, na prática da arte, dos ensinamentos primordiais, né? E às vezes vem como um complemento de renda, que às vezes é iniciado esse processo na vida de muitas pessoas, que às vezes têm o seu trabalho de remuneração básica, mas que às vezes insignificante para a sua subsistência. Então vem de alguma maneira encontrar, através de algum outro ofício, essa demanda de complemento de renda familiar. Então, às vezes a pintura, como foi também o meu caso, desde criança já desenhava e pintava algumas capas para trabalhos escolares, ou então passei a pintar, iniciei com pintura de animais, ou então paisagens, relembrando a memória sertaneja do qual eu sou nascido, natural de uma fazenda aqui no interior do Ceará. Outras vezes, muitas outras
muitas outras pessoas, inclusive de formação profissional bem acentuada, bem remunerada. Eu já tive um certo período que ministrava aulas de pinturas assim para grupo de pessoas que precisavam vir a desopilar suas mentes através dessa arte-terapia, que é um momento de descontração, de higiene mental e de um momento de maior interatividade consigo mesmo, deixando assim os requisitos do dia a dia de fora, permitindo nesses momentos ensinamentos, vivências e momentos prazerosos para consigo e alguns colegas que às vezes em pequenos grupos formam essa oficina para assim se contemplarem nesses momentos prazerosos de relaxamento e, como eu disse, higiene mental, para assim poderem tocar a sua vida no seu dia a dia. Isso está ligado geralmente a muitas pessoas que trabalham exaustivamente com suas mentes, pessoas intelectuais, como assim advogados, médicos, assistentes sociais, até juízes, todas as pessoas que têm uma responsabilidade grande em suas profissões também têm que estudar bastante no dia a dia e saber lidar e separar os momentos da vida profissional para a vida particular e familiar. Nesse segmento ainda se encontra as artes de reabilitação. Eu já dei aulas assim em cárceres para presidiárias femininas, dou aula para grupo de idosos em casas de auxílios, de amparo social, né? E também uma vez por mês, a cada mês, eu ministro aulas de arte-terapia com pacientes em estado de reabilitação mental em hospitais psiquiátricos aqui de nossa cidade. Então, esse é um ponto inicial. Então, pergunto, neste momento, a pessoa que vai se propor a fazer esse determinado tipo de oficina, seja ela qualquer uma dessas necessidades citadas, ainda tem também os iniciantes que se deslumbraram pelo mundo artístico e querem se iniciar. Também os artistas em meio à caminhada, muitos trocam conhecimentos com outros colegas, né? E também tem os estudos dos livros, as visitas a exposições de galerias, exposições de arte decorativa, exposições em museus. Hoje, com a finalidade e a utilização da internet, se tornou muito mais assim prático e mais rápido o processo e também um alcance, uma abrangência muito maior, né? Já que
através da internet em casa mesmo, podemos ter a ampliação de todos esses conhecimentos no nosso dia a dia, conforme a necessidade, conforme o desejo de aprofundar nesse segmento artístico, que é a pintura, o desenho, a poesia, a literatura, a arte da música, o cinema e várias outras, performance, né? Esse foi um momento inicial, mas logo em seguida vou apresentar fotografias e pequenos vídeos de trabalhos já realizados nesses segmentos que eu citei. E depois dessa aula de hoje, que eu achei por necessário iniciar dessa maneira, de uma forma a vir a orientar todas as pessoas que precisam desse momento de prazer e higienização mental. Quando vamos fazer uma determinada oficina em um determinado local, já nos antecipamos para saber onde vai ser esse local, qual vai ser o público que vai ter essa interatividade conosco e também qual a finalidade, para só assim podermos traçarmos o plano de ação de aula que venha ser eficaz e poder realmente transmitir algo com relevância e eficiência a esses nossos colegas que tanto precisam. Então, logo em seguida, eu vou apresentar uma coleção bastante de materiais ligada aos pincéis, rolos e outros materiais improvisados. Assim mesmo como também uma grande variedade de lápis de cores, papéis e tintas. Então, sem mais delongas, eu vou encerrando por aqui a parte mais teórica e em seguida, daqui para frente, a partir dos próximos módulos, será as aulas realmente todas práticas. Lá para o finalzinho, lá acho que o 14º, 15º, que eu vou módulo, né? São 15 módulos. Então eu vou finalizar com outra parte de conhecimento básico para as pessoas que já se acham prontas para partir para a comercialização de suas obras, se identificaram com a arte e não só por necessidade de terapia ou higiene mental, mas também como complemento de renda, venha a precisar comercializar suas obras. Eu vou dar algumas dicas dentro desses canais, diversos canais de possibilidades a vender e comercializar nossos trabalhos, tá ok? Então, assim, um bom final de dia a todos, que essa pandemia passe logo e todos possamos interagir mais diretamente entre irmãos para irmãos e sentir, assim, esse calor humano de um a outro. Nesse momento eu estou aqui no fundo do meu ateliê, onde podemos ver essa escultura desse pássaro feito de sucata de ferro, interligado a essa natureza, né? E faz parte também da nossa existência, é fundamental. Então, um abraço a todos e até já a parte prática, ok?
Um grande abraço de coração e até já.
Essas meninas agora é só me comprometer agora na maluquice das artes. Esse índio não para de falar. Você que é um amante da luz, do sol e estar na floresta colombiana, mexicana, americana. Amigos, vamos ver aqui agora um pouco de materiais. Aqui são tintas de diversas finalidades. E agora veremos assim algumas roupas utilizadas pelo artista no momento de suas criações. Essa camisa aqui foi usada na pintura do painel, um painel de 1,70 m por 5 m, que foi a luta do artista com o coronavírus, executando praticamente em sua extinção, no qual será apresentado também em sequência nos próximos módulos essa pintura, de proporções, de uma proporção média, mas de um significado bastante histórico no sentido da calamidade, né? Esses detalhes de rasgo, de furos e arranhões, perfurações, tudo isso tem a ver com esse evento do qual nós estamos passando, e eu fiz esse pequeno registro para assim conhecermos um pouco da preparação do artista para cada situação. Aqui nós teremos utensílios usados como ferramenta de pinturas, algumas para pintar, algumas para fazer procedimentos com tintas, no caso de misturas, e também muitas vezes executadas na sua ação de pintura praticamente dita, que são espátulas, que são garfos para misturar tintas. Temos aqui tesouras, pincéis de cabo longo, essa luva aqui está detonada de materiais que seriam de difícil remoção das mãos, então às vezes utilizamos as luvas, de preferência de borracha, para esses devidos momentos. São tintas às vezes à base d'água, às vezes à base de solventes, que dão assim às vezes um certo trabalho para suas remoções. Aqui temos uma variante de paletas, assim, são tampas de tintas para fazer misturas de cores, e tem umas que
fica uma coloração bonita, então te guarda assim como referência para acervo das nossas memórias, né, futuras, que são botas, sapatos utilizados no momento da pintura. Às vezes eu também caminho sobre a obra para fazer algum tipo de textura com o solado do sapato. Esses aqui são tintas na execução, durante a execução de obras, e algumas ferramentas das quais utilizamos para o trabalho de confecção ou perfuração de lona nas madeiras, né? Vou passar aqui alguns tipos de rolos, esses mesmo sem o pelo, mas ele serve para trabalhar texturas, né? Esse aqui já é um rolo seminovo, que é para imprimação de lonas. Isso aqui para arranhar a pintura, fazer arranhões, como se fosse falsos contornos, né? Ou então como usado na gravura ponta seca. Esse rolo aqui para fazer detalhes de listas, perfurações. Aqui é um rolo com saco plástico, tem o de lixar também. Se preferir dar um sentido de mais leveza, às vezes a gente pode lixar uma pintura para sobrepor uma outra cor. Então é isso. Dá um close aqui no painel. São muitas ferramentas utilizadas assim, e dependendo da pintura escolheremos as ferramentas que forem mais adequadas para a execução dessas pinturas. Hoje eu uso pouco o pincel. No decorrer das oficinas nós vamos perceber isso, que hoje eu prefiro usar a espátula, ou então pintura a dedo, como chamas, pintura à mão livre, somente com a luva, né, como eu disse, para facilitar a remoção dessas tintas posterior. A gente chega a usar luvas de procedimento cirúrgico, é a melhor que tem, que ela fica bem grudada à pele, não fica frouxa, soltando, né? Então é isso. Vamos terminar por aqui essa demonstração desses materiais, né? Esse é um jaleco. Agora tem muitas outras peças de vestimentas antigas, das quais já passaram por procedimentos de pintura, mas essa aqui já era uma calça meio aqui detonada, mas eu fiz questão de abrir mais rasgos e deixar ela bem acabada, que, como eu disse, foi a calça que eu usei para executar o painel que vamos ver mais adiante, que é a morte do Covid. Eu cheguei quase a extinguir ele. Ele foi inclusive crucificado e ficou sobre a guarnição de um anjo, mas assim, o povo foi mais assim ingênuo não, mas assim mais irresponsável, não conservando as medidas preventivas. Esse painel que eu pintei foi março para abril, no começo do primeiro pico da pandemia. E durante
esse segundo pico, que estamos agora em março de 2021, eu vou pintar um outro painel do Covid e dessa vez eu vou cercar esse bicho invisível com muitos anjos guardiões e eles vão exterminar ele de vez a curto prazo. Vai ser a curto prazo no sentido figurado, mas assim, para nós 1 ano, 2 anos que demore para sermos imunizados, isso vai depender também da população. Não é só a vacina, não. Não é só a vacina que vai imunizar, não. A população faz parte desse procedimento de isolamento, no qual vai nos livrar mais por completo. Porque a imunização não está só no corpo físico, não. Ele está também na mente de cada um, no espírito individual de procedimento religioso também, assim, de pensar mais no ser cristão. Hoje as pessoas estão muito individualistas e passam por procedimentos drásticos como esse, e às vezes fica se perguntando por quê e perguntando onde está Deus, porque não toma uma providência. Mas isso é coisa criada pelo próprio homem, né? Aí tem as consequências, mas também tem a cura. Deus é misericordioso e piedoso. Grande abraço a todos e que sejamos logo, em breve, imunizados. Com a bênção de Deus, que assim seja.
Um dia todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso.
lamparina. Parece tudo bonito, tudo gostoso, né? Do anjo. Os do anjo. É. Ah, olha, ela vai ver aquele quadrinho que era dela lá da porta, ó. Aquele estreitinho. Sei. Olha que tu vai fazer o quadro do São Francisco. Sim. Eu queria no dia da Semana Santa. É Ou mesmo. Semana Santa não. Semana Santa É, Semana Santa que é vem. na outra semana, né? É. Eu quero ver se eu vou. Tirou aqui, não tirou mais bicho não, não foi?